Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é um motivo de muita alegria de estar aqui compartilhando com vocês este versículo da parte do Senhor, a qual fala aqui como tema para mim, os falsos profetas. Então eu vou estar lendo aqui, compartilhando com você, amém? Gostaria que você abrisse a vossa Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, do versículo 1 adiante. Amém? São somente 6 versículos da palavra do nosso Deus, que diz bem assim: Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são. Por isso, falando do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto, conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Glória a Deus, né? Então nós entendemos que é lícito, né, que muitas coisas venham à tona, é lícito que venham muitos escândalos no mundo, é lícito muita coisa vir ao conhecimento do mundo, né, acerca desta palavra, para que ela venha se cumprir, venha testificar na vida de cada um que a ouve, não só das pessoas que ouvem, mas também daquelas que ministram, que leem. Eu sei que para muitos, às vezes, é difícil compreender a leitura bíblica, mas eu vou tentar ser mais simples possível, né, para que você possa, pelo menos, entender um pouco a palavra do nosso Deus, né, como o texto nos diz, fala acerca dos falsos profetas, né, daqueles que dizem que Deus diz uma coisa que ele não disse, aqueles que muitas das vezes querem distorcer a verdade, falando a mentira, que eles não ensinam verdadeiramente o povo do nosso Deus da forma que tem que ser ensinada. Muitos vão para a igreja vazio, saem de lá vazio. Muitas das vezes nós vamos para a casa do Senhor para ouvir uma palavra que venha nos levantar, que venha nos edificar, que venha nos colocar de pé. Nós queremos sair de lá alegre com a presença de Deus, né? Mas hoje em dia está difícil ouvir uma palavra que nos edifique, porque hoje em dia os homens, aqueles que se dizem grande, aqueles que se dizem doutorados, né? Aqueles que se dizem que são, mas nós sabemos que diante de Deus ninguém é nada. Nós somos servos, somos pequenos para nosso Deus, mas glória seja dada ao nome do Senhor por isso, né? Antes ser não reconhecido pelo homem, mas ser conhecido pelo nosso Deus, né? Então aqui nós entendemos que eles só pregam praticamente uma coisa hoje em dia, prosperidade, né? É bom sim, nós temos uma vida ampla, melhor sim, mas a Bíblia nos diz e nos ensina assim que o nosso reino não é nesse mundo, irmão. O nosso reino é no céu, na glória com o nosso Deus, porque ele nos fez uma promessa: vou para o meu Pai preparar-vos morada, né? Então eu creio, irmão, que ele já está lá preparando a nossa casa, a nossa morada na glória com ele, e aqui neste mundo não nos pertence, nós não somos desse mundo e não fomos feitos para este mundo. Todos nós somos vasos, né, pequenos, glória a Deus por isso, porque nós não queremos, pelo menos eu não quero ser, né, grande, eu quero que eu seja pequena, para que o meu Deus cresça na minha vida, para que ele possa, né, dar entendimento, para que nós possamos explanar a palavra do nosso Deus.
que é falar aquilo que o Espírito Santo testifica ao nosso coração, que é acerca da verdade, né? Como nós estamos falando neste texto, muitos pregam prosperidade, dinheiro, mas não se importa com a dor da alma, não se importa como que o ser humano está sofrendo, não se importa muitas das vezes com a situação que muitos entram pela porta da casa do nosso Deus. Eu aprendi, irmão, dentro do Evangelho, que a Bíblia, ela nos ensina que a casa do Senhor foi constituída casa de oração, hospital de milagres. Hoje em dia a gente já não vê milagres, nós já não vemos libertação do mudo sair glorificando ao nosso Deus, né? De um paralítico sair da cadeira de roda andando e glorificando a Deus, né? Nós já não vemos o surdo ouvir a palavra do nosso Deus, nós não vemos cego mais ver e glorificando o nome do nosso Deus. Por quê, irmão? Nosso Deus mudou? Não, o nosso Deus não mudou, ele permanece o mesmo do início até o final, será o mesmo. Quem muda somos nós, o ser humano, que somos pecadores, somos horrônio, né? Somos cheios de falhas, ninguém é perfeito, né? Porque se falar que a gente não tem pecado, nós já estamos pecando, pois estamos mentindo, né? Amém? Então não existe, né, pessoa perfeita. E quando a gente chegar a um nível de perfeição, o próprio Senhor nos recolhe para a glória, para que a gente não venha se corromper neste mundo, não é verdade, igreja? Então, como a gente está falando aqui no texto, né? Então, nós sabemos que nós temos que vigiar a igreja. Nem tudo que fala Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, né? Nós sabemos que nós temos que provar, irmãos. Quando alguém vier trazer uma profecia, quando alguém falar, eis que Deus mandou te dizer, chegue na tua casa, dobra o teu joelho, conversa com o Senhor. Senhor, é verdade, foi o Senhor quem falou verdadeiramente comigo através da pessoa, Senhor. Que o Senhor venha testificar, confirmar ao meu coração, Senhor. Sabe por quê? Muitos estão sendo enganados por falsos doutores, por falsos profetas, que estão profanando o nome do nosso Deus, igreja, né? E quantos não têm se levantado dentro da casa do Senhor, dizendo, eu sou, eu faço, eu posso, se eu tivesse lá, o céu tinha abalado, porque Deus está na casa, porque Deus manifestou a tua glória. Irmãos, eu entendo dentro da palavra do nosso Deus, que a casa já é do nosso Deus, e no dia que ele não se fazer presente na casa, meu amigo, me perdoa muitos aí que pregam assim, o negócio tá feio. Viu? O negócio tá feio. No dia que Deus não se fazer presente na casa dele, o negócio tá feio, né? Mas vamos lá ao texto, né? Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Ele é bem claro, irmãos. Todo espírito que confessa, né, que o nosso Deus, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Claro, porque o Espírito Santo é de Deus. Então ele não vai contra aquilo que é ele. Ele vai contra aquilo que não é dele, que é o espírito do anticristo, o espírito da mentira, é o espírito que tem se levantado muito na casa de Deus, infelizmente, irmãos, né? Por isso que nós vivemos muito escândalo, muitas coisas que entristecem nós, sim, entristece muito, mas é lícito que aconteça. Por quê, irmã? Porque os verdadeiros vão se manifestar em meio à mentira, né? Glória a Deus por isso, porque quem é de Deus, irmão, testifica o que é de Deus e não concorda com as coisas do mundo e do homem e muito menos do nosso adversário, né? Nós, pelo contrário, se reunimos, né, para alertar que nem tudo é de Deus, que nem tudo vem de Deus e nem tudo é para Deus, né? O homem por si próprio já corrompido, ele usa a palavra de Deus para se autopromover,
né? Para ele ser reconhecido, para ele se vender, porque muitos têm se vendido com o evangelho de Cristo, né? Estão ali vendendo, comercializando a palavra de Deus. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, ai, viu? Ai daquele que brinca com a palavra de Deus, ai daquele que usa a palavra de Deus, sabe por quê? Porque Deus não cobrou de ninguém, irmão, para te emprestar, porque não é teu, não foi dado, para emprestar o dom que era para você estar exercendo para ganhar almas para o reino de Deus. E muitos, né, vamos crescer aqui, muitos estão ali vendendo, se vendendo e achando que o nosso Deus não está vendo, achando que Deus não está ouvindo, achando que vai ficar por isso mesmo. Olha, mas eu quero te lembrar uma coisa: se Deus não cobrar aqui, irmão, é naquele grande dia. Muitos acham que vão entrar pela porta do céu, mas não vão não, viu? Não vão não. Muitos pensam, irmão, que vai ter tempo de se consertar, viu? Mas não vão não. Nem todos, irmãos, vão ter o privilégio, viu? Do último fôlego ali para se arrepender, não, viu? Tem os que têm ali a promessa de Deus de salvação. Saiba diferenciar, irmão. Aquele que Deus tem a obra de salvação até no último fôlego de vida. O Senhor envia alguém para fazer o apelo, a última oração, irmão. Mas aquele que Deus entregou talento para exercer para o evangelho, que era para pregar, para libertar almas cativas pelo inimigo, e não foram. Ai, viu? Ai, não venha pegar a palavra para pegar um texto, um versículo isolado para corromper a palavra de Deus, para corromper os pequenininhos que não entendem, aqueles que têm dificuldade de compreender o evangelho e precisa de você para falar a verdade. Você não está falando da parte de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: a porta do céu, ela é estreita, viu? E são poucos que hão de entrar por ela, e porém esses poucos que vão entrar por ela são dignos de atravessar a porta do céu glorificando, porque mesmo na tua pouca força eles não negaram a Cristo, viu? Então, se você, meu irmão, minha irmã, está triste, está estarrecido por ver muitas coisas no evangelho, eu quero te lembrar uma coisa: Cristo não te entristeceu de forma alguma. Cristo, ele sempre esteve com você em todos os momentos da sua vida. Sei que muitas das vezes não conseguimos entender o projeto de Deus, mas nós sabemos que ele trabalha de uma forma, muitas vezes especial demais, que mesmo a gente não teria como explicar, né? Mas glória a Deus que eu e você estamos aqui. Pouca força, mas glorificando a Deus, né? Glória a Deus por isso, porque Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é fiel, por isso que ele fala assim para nós no texto que nós estamos falando aqui: filhinhos, sois de Deus, já os tende vencidos. Claro, porque o nosso Deus, ele já venceu tudo, irmão. Porque maior é o que está em nós, com certeza, que é o Espírito Santo de Deus. É aquele que convenceu o homem do pecado. É aquele que muitas das vezes, quando nós estamos chorando, e a gente sente aquele alívio quando a gente está chorando, sabe aquela paz? É o Espírito Santo nos consolando. É o Espírito Consolador. Que Jesus, antes de passar o período de Getsêmani, que estava lá no monte a orar, e ele poderia ter olhado somente para ele, para o que ele ia passar, mas não, irmão. Ele olhou para mim, para você, que ele fez uma oração tão maravilhosa, que eu amo lembrar esse texto, que ele ora intercedendo por nós, né? Pai, eu sei que eu não sou deste mundo, né? E ele já estava subindo em breve ao lado do nosso Deus, mas ele intercedeu por mim, por você. Não permita que nenhum dos meus pequeninos, aquele que o Senhor entregou para mim, Pai, se perca. Eles não são do mundo, né? E o mundo praticamente já nos odeia. Mas não nos odeia só daqui não, irmão. Já bem anos atrás. Por isso que foi necessário que Cristo viesse ao mundo. Porque ele provou que para nós há uma esperança. Mas como assim, irmã? Jesus, sendo o único Filho de Deus, o unigênito, ele veio à terra para reatar nossa aliança,
para mostrar para nós que Ele ama a gente com um amor tão maravilhoso, tão incondicional, que Ele próprio veio. Ele não mandou anjo, Ele não mandou ninguém, Ele mesmo veio. Ele sofreu, Ele chorou, Ele foi chicoteado, Ele foi arrastado, Ele foi cortado, Ele foi pregado, Ele foi pendurado, mas em nenhum momento Ele se arrependeu daquele momento, porque Ele sabia que aquilo lá seria futuro. Ele sabia que muitos ali estavam sendo alcançados, aqueles que não foi alcançado com Ele em vida pregando, foi alcançado com Ele crucificado, e aquilo testificou a verdade, a veracidade da tua palavra, que é esta palavra que eu e você carrega, chamada Bíblia Sagrada. Irmãos, esta Bíblia, ela não foi escrita por pessoas tão comuns assim, como eu, como você, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e ela foi confirmada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele rasgou o véu da escravidão, ele rasgou aquele julgamento. Ele permitiu que eu e você pudesse colocar a mão na Bíblia e ler exatamente aquilo que está escrito nela. Meu Deus, isso é lindo, irmão, porque Ele não abriu mão da minha vida, Ele não abriu a mão da sua vida. Então não abra mão também da tua salvação, não, meu irmão, minha irmã, mas seja fiel, né? Seja fiel. Sabe por quê? Porque Ele chama aqui a gente de filhinho. Olha o carinho, o amor que Ele tem por mim, por você. Ou igual Ele fala aqui, né? Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo não os ouve. Aquele que ainda não conheceu Jesus, irmão, né? Que não teve ainda o privilégio de ouvir falar de Jesus. Eles estão no mundo e por isso Ele não nos ouve. Por quê? Porque eles estão cegos, estão surdos. Mas eu creio no Deus que cura, não só a enfermidade da carne, mas a enfermidade do espírito. E eu creio também que o nosso Deus, Ele tem poder de alcançar muitas vidas. Vidas que talvez por uma palavra enviada pelas redes sociais, pelo WhatsApp, né? Pelo canal de YouTube, porque se fala, olha, eu nunca ouvi falar, não vai ter essa desculpa, irmão. Porque tantos e tantos estão aí pregando o evangelho a toda a criatura, muitos profetas, muitos missionários, alguns irmãos nossos estão sendo enviados a todos os lugares, morrendo, mas não negando o evangelho. Sabe, irmão? Aqui você passa, em cada rua tem 10 igrejas, 5 bares, 8 bares. Mesmo estando no bar, servindo ali ao mundo, eles estão ouvindo a palavra de Deus de uma forma ou de outra. Eu sei que aquele que é de Deus, irmão, que a palavra vai ter que alcançar, ela vai alcançar. Mas o nosso Deus, Ele é educado, Ele bate na porta, Ele fica batendo, Ele fala com você de tantas as formas, mas às vezes nós não entendemos. Ou às vezes nós fingimos que não estamos entendendo porque queremos viver a nossa vida. Queremos viver da forma que nós achamos que nós temos que viver. Mas eu aprendi que a partir do momento que nós levantamos a mão e confessamos o evangelho, ser fiel até o fim, a vida não é nossa mais, irmão, mas é de Deus, né? É de Deus. Porque o Senhor fala que é aquele que põe a mão no arado e olha para trás e larga, né, o machado, não é digno de entrar pela porta do céu. Deus não está chamando pessoas para brincar com o teu evangelho. Deus não está chamando pessoas que querem se promover através do seu evangelho. Deus não está chamando pessoas para querer, banalizar o teu evangelho. Não. Deus está chamando pessoas que levem o seu evangelho. Quando Ele escolheu os seus 12 discípulos, Ele falou assim para os seus discípulos, vá de 2 em 2, né? E pregue o evangelho a toda criatura. Vai e faz-o. Quer dizer, vai e faz discípulos. Quer dizer, vai lá, vai de 2 em 2, porque se um cair o outro te levanta. E vai pregando o evangelho
e criando a semente, né? Hoje você está aqui porque alguém intercedeu por você, porque alguém orou por você, porque alguém fez apelo a você, porque teve alguém que pagou um preço por você. Claro que nós não somos como o nosso Cristo, porque ele pagou o preço por todos nós. Ai de nós, né, irmão? Ai de nós. O mérito, a honra, a glória, o reconhecimento é só a ele. Somente a ele. Não é somente a ele, irmão. Nós podemos ter teologia, podemos ter o conhecimento da terra, mas se não tiver a essência do Espírito Santo, a testificação que a palavra veio de Deus, não adianta, irmão. É uma palavra seca que não vai fazer efeito na vida de ninguém. Mas quando a palavra vem do nosso Deus, ela toca o nosso coração, o nosso íntimo, a nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito. Ela sente que foi Deus quem falou com ela e ela não tem dúvida não, viu? Eu não sei pregar como muitos. Glória a Deus por isso. Eu gosto de ser o que eu sou, simples, né? Da forma mais real possível, porque é assim que eu gosto. Eu gosto de ser sincero, eu gosto de ministrar aquilo que o Senhor coloca ao meu coração. Não ligo de mídia, não ligo de reconhecimento, eu não ligo se alguns acreditam, se alguns não acreditam, no que muitas das vezes o Senhor nos dá, não importa. O importante é que o Senhor, ele está lá do céu, só vendo o que nós estamos fazendo, se é por nós mesmos ou se é por Ele. Então, por isso que eu aprendi com o próprio Jesus. Como assim, irmã? Jesus era simples no falar. E ele alcançou milhões e milhares de pessoas por ser simples quem ele era. Ele poderia ser diferente porque ele era o Filho de Deus, mas não. Ele foi simples, objetivo, né? Como João Batista também era áspero, mas ele era profeta. E cada sermão, milhões se rendiam aos pés de Cristo. E você, irmão, o que você tem feito para o nosso Deus? Se você está firme na presença de Deus, honre o nosso Cristo. Pregue o evangelho a toda criatura. Pregue para o teu irmão. Vai atrás daqueles que se afastou da casa de Deus. Vai atrás daqueles que se entristeceram por causa de homens maus, mulheres más, avarentos, amantes dele próprio, que não se importa com as almas de Cristo, mas naquele grande dia a gente vai ter que dar a nossa semente. Olha, Senhor, o Senhor me deu um dom, mas eu granjeei tantos dons, Pai. Tá aqui, né, a minha obra. E quando ele abrir a palavra, quando ele abrir o livro, ele vai ver que nós fizemos a obra. Então, irmãos, vamos ser simples no falar. Vamos atrás da obra. Vamos voltar ao primeiro amor, à essência, que nós precisamos todo dia nos convertermos mais. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser contra esses mercenários que estão dentro da casa de Deus, esses falsos profetas que estão profanando o nome do nosso Deus. E vamos nos reunir em oração. Não importa se você é do sul, do norte, oeste, leste, não importa. A oração, irmão, a oração, ela tem um poder maravilhoso quando ela chega diante do nosso Deus como essência suave, porque ela alcança, ela transporta do monte ao outro, ela transporta de cidade em cidade, porque o nosso Deus não vê distância, mas o que ele procura em nós é que nós sejamos um verdadeiro adorador. Amém? Então que você possa ficar com essa humilde e simples palavra ao teu coração, que o Senhor possa falar de uma forma diferente ao teu coração, aquilo que eu não conseguir explanar, que o Senhor possa explanar mais e mais ao teu coração, amém? Então vamos fazer uma breve oração, né? Já entregando essa simples e humilde mensagem. Como eu falei, eu nunca gravei, né, nenhuma mensagem, e eu tenho visto uma necessidade enorme de falarmos de Cristo, de todas as formas. Eu tenho conhecido pela misericórdia, né? A gente tem caminhado um pouco no campo e nós temos visto
a forma que a igreja está. E dói, é de cortar o coração. Mas dói mais se a gente ficar de mão cruzada e não fazer nada, igreja. Por isso que nós temos que se reunir, sabe, em uma grande corrente de fé. E um pegar a mão do outro e falar, vamos para o céu. Vamos olhar para nós. Vamos voltar a olhar para o alvo que é Cristo. Tenho visto muita pessoa se matando, gente, que dó. Pessoas novas. E a igreja está desapercebida. Muitos que oravam já não oram mais. Muitos que jejuavam já não jejuam mais. Muitos que estavam indo já não têm mais força para ir porque a iniquidade está se multiplicando na terra. Mas eu quero te lembrar que é bíblico, viu, meu amado, minha amada? É bíblico. A Bíblia fala que nos últimos dias, muitos apostatariam da fé, do amor. Quer dizer, irmã, que o amor de muitos esfriaria por aumentar muita iniquidade. Que é o que a gente está vendo aí. Se você acha que isso é demais, desculpa a gente trazer para a realidade, isso não é nem o início do que está por vir. Por isso que nós estamos aqui, irmão, ministrando a palavra de Deus e alertando a você que Cristo está voltando. Se você está afastado, ou se você ainda não levantou a tua mão, não reconheceu a Cristo com os teus lábios, reconheça Ele hoje, em nome de Jesus Cristo. Se você por algum motivo saiu da igreja, volte para a igreja, em nome de Jesus Cristo. Viu? Jesus te ama e Ele está te chamando hoje. Se você ouvir a voz do Senhor, quer dizer, Ele está batendo hoje ao teu coração e pedindo para entrar no teu coração. E se você abrir a porta do seu coração hoje, Ele abrirá. Você abrirá, Ele entrará. Ele vai limpar toda a imundícia, toda a tristeza, toda a decepção. E vai te colocar uma alegria verdadeira do Espírito Santo. Porque muitas das vezes, quantas vezes a gente não dorme, não temos paz. E o Senhor muitas das vezes Ele quer interagir conosco, Ele quer entrar na nossa vida. Mas a gente isola, né? A gente não deixa. Mas nesta tarde de hoje, eu quero te convidar. Permita, convide-o para entrar na sua vida. E grandes coisas o Senhor irá fazer, amém? Então vamos estar orando. Coloque a mão ao teu coração agora onde você está. Inclina a tua cabeça agora. Fecha os teus olhos. E oremos a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento nos colocamos diante da tua presença, Senhor, como servos, para te servir, Pai. Senhor, que esta palavra venha alcançar, Senhor, meu Pai, aquelas almas que estão necessitadas de ouvir a tua palavra, aquelas que por algum motivo saíram da tua casa, aquelas que ainda, Senhor, não te aceitaram como o único e suficiente Salvador da sua vida, aqueles que muitas das vezes, meu Pai, o inimigo colocou à tua mente para tirar a própria vida. Senhor, tu és a vida. Aonde o Senhor chega, milagres, meu Pai, acontece. Senhor, tu é um Deus de perto, tu é um Deus de longe, nos conhece, nos sonda como ninguém. O Senhor sabe como a gente deita na nossa cama, o Senhor sabe como a gente levanta no outro dia. Que o Senhor venha consolar os corações contritos, desesperados, angustiados. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, interagir em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, meu Deus, e reconheço que o Senhor morreu naquela cruz crucificado, meu Deus querido, para nos dar a vida, para nos dar, Senhor, meu Pai, o privilégio de morar contigo no céu, Senhor. E eu creio, Senhor, meu Deus, que muitos, Pai, estão aí, Senhor, meu Pai, aguardando, ó Deus, este privilégio, e aonde estiver, Senhor, testifica a tua palavra, pelo poder do teu nome, Senhor. Eu coloco este canal nas tuas mãos, e a cada um que vier assistir esse simples vídeo, que o Senhor venha alcançar, testificar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, se você gostou, se você compartilhou este humilde vídeo, né, deixa um like, se inscreva no nosso canal. Pedidos de oração também você pode deixar na descrição do vídeo,
que iremos, estar colocando no caderno de oração. Temos grupos de oração, grupos intercessores, que estará intercedendo pela sua vida, pela sua família. Não existe caso impossível que o Senhor não possa resolver, amém? Desde já eu agradeço a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo, amém?